E o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, cancelou uma palestra com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, devido à revolta e pressão de vários empresários que patrocinam a entidade. Desde a última segunda-feira, os cidadãos e empresários que apoiam o presidente Jair Bolsonaro manifestaram-se nas redes sociais anunciando que iriam boicotar o evento e as empresas que bancassem a vinda do magistrado. A entidade então emitiu uma nota breve informando o cancelamento do evento, mas sem falar sobre os motivos. Luiz Fux também iria palestrar na subseção da OAB em Bento Gonçalves, mas o encontro também foi cancelado. Em comunicado que circula nas redes sociais, um advogado diz que a palestra foi cancelada por questões de segurança. O deputado federal Bibo Nunes falou sobre a negativa do povo ao ministro do STF e afirmou que eles não podem andar nas ruas nem em shoppings. A reação da comunidade foi tão forte que suspenderam a palestra. Suspenderam porque, redes sociais, faixas na rua, todo mundo protestando. Ana Fachin do jornal lá protestando em Bento Gonçalves, o Joel Bolsonaro em Bento Gonçalves, todo mundo a mil contra. O que aconteceu? A OAB resolveu bancar. Então deixa que nós vamos fazer a palestra do presidente do STF aqui em Bento Gonçalves. Aumentou ainda mais a repulsa, a ida do presidente do STF ao Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Cancelaram pela segunda vez a palestra do ministro-presidente do STF. Quando eu digo, então, que eles não têm condições de andar nas ruas, nem em shoppings, nem ir ao cinema, é porque a população está revoltadíssima com as atitudes da maioria dos membros do STF. Abre esse giro com você, Roberto Mota. O que achou dessa decisão, Mota, das duas entidades cancelando as palestras, as aparições do ministro Luiz Fux? Brown, é um episódio interessante que pode ajudar a lançar luz sobre o momento que o Brasil vive. A liberdade de expressão é um direito de todos, inclusive de ministros, garantido pela Constituição, mas nós temos visto nos últimos tempos que esse direito não tem sido garantido a todos os brasileiros. Nós vimos casos de pessoas que foram processadas, presas, perseguidas pelo que disseram. Isso tem criado um mal-estar na sociedade, um sentimento que é uma mistura de medo com indignação. E esse sentimento não está só entre os apoiadores do presidente Bolsonaro. Esse sentimento é compartilhado por todas as pessoas de bom senso. Manifestações de opinião pública, de rejeição, de aprovação, fazem parte do jogo democrático. E quem não quer se sujeitar a essas manifestações não deve entrar para o jogo político. Essa talvez seja a grande lição desse episódio. Há poderes da República que não devem fazer política. Esses poderes devem ser neutros e ter como missão guardar a Constituição e apenas isso. Você, Zé? Pois é, no discurso de posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux previu isso aí e disse o seguinte: ministro do Supremo não é talhado para lidar com a política. E ele tinha razão no discurso e não teve razão no prosseguir do processo, né? E aí o que aconteceu? O Supremo acabou entrando em várias bolas divididas e tomando decisões, algumas decisões de plenário e outra de alguns ministros, que eram próprias decisões da política. A Constituição definiu poderes e competências, né, e prerrogativas de ministros do Supremo, não é porque eles nasceram diferentes de nós ou que Deus colocou a mão na cabeça deles, não. É para agirem em nome da Constituição. Essa simbologia da capa preta, né, é exatamente a toga que os torna ali como responsáveis pela Constituição e do poder jurídico. Quando eles atravessam a rua e entram na seara política, eles acabam ali entrando numa competição com deputados e senadores. Só que na política existem aliados e adversários. E é isso que está acontecendo. Eles entraram, foram para o parquinho brincar, agora tem que aguentar o que vem depois.
E é exatamente isso que eu falo com relação a todos os profissionais. Eu vejo, por exemplo, aí cantores movimentando massas politicamente, eles receberão retorno. Eles receberão os que não são aliados e os que são adversários, né? Então, aquela história, quem desce para o parquinho tem que aprender ou saber brincar. E o Supremo foi perigosamente para a vitrine política e agora a gente vê isso aí, um presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu já fiz algumas palestras em reuniões de magistrados em que eles ficam nas dúvidas ali de chamar ou não ministros do Supremo. A impopularidade está até entre os juízes, né, que seriam tradicionalmente seus aliados. Oceana. Vitor, vou falar aqui umas aspas. Eu acho que a nossa audiência vai saber quem disse isso. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser criticado, não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é totalmente inconstitucional. Fecha aspas, senhor ministro do STF, Alexandre de Moraes. É isso, eles não podem reclamar agora que estou sendo criticado, né? De acordo com o colega do ministro Fux, quem não quer ser criticado, não quer ser satirizado, fique em casa. Isso que está acontecendo, Vitor, só é possível por causa da liberdade de expressão, por causa das novas praças públicas, as redes sociais, os aplicativos de mensagem, as plataformas digitais, onde as pessoas se comunicam. O brasileiro está mergulhado na política, nós temos falado muito sobre isso aqui. O brasileiro está apaixonado por política, não apenas para entrar, ficar por dentro dos debates e entender o que está acontecendo. O brasileiro quer mudar o Brasil. O brasileiro entendeu e está entendendo mais ainda as ferramentas que a esquerda americana usa, que a esquerda na Europa usa e que isso chega no Brasil, a demonização de certos candidatos, de certos políticos, a vontade de censurar e de calar o povo, muitas vezes por decretos inconstitucionais, mas também por projetos de lei, como o PL 2630, que o senhor Arthur Lira colocou sob caráter de urgência e que nós temos que ficar de olho, porque ele vai colocar mais uma vez. O povo está falando demais, está gostando demais de política, está entendendo os pormenores, os detalhes, né? E o Fux, que fez um discurso que nós elogiamos aqui nos Pingos, quando ele foi alçado aí à presidência do STF, disse que a corte, o tribunal deveria sair um pouco dos holofotes, falar mais nos autos, ser mais discreto, entender que a população brasileira não estava gostando desse narcisismo, ele não falou nessas palavras, né, mas desse narcisismo da corte, de ficar toda hora aparecendo, intrometendo. E ele enganou, foi muita gente, não é, Vitor? Porque não há nenhum ministro ali, pelo menos até agora, que queira sair dos holofotes, que queira deixar o STF fora dos holofotes, que queira, inclusive, salvar o STF dessa total falta de credibilidade que a corte tem hoje perante o brasileiro. Hoje, só encampam aí esses discursos e continuam protegendo esses ministros e dizendo que eles são os verdadeiros guardiões da democracia e da nossa Constituição. Os políticos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, aqueles que continuam querendo jogar fora das quatro linhas, como o presidente diz, e os vendidos militantes ativistas da imprensa e do judiciário. Fiuza. Posso fazer uma pergunta para a Ana, Vitor? Manda ver. Tá, então, só um rápido comentário, né? O Supremo é detestado no Brasil. Não adianta, isso não é um juízo meu, eu nem gosto que seja assim. Não, se está falando da instituição ou desta composição, não vou nem responder. O Supremo hoje é detestado no Brasil. Por que ele é detestado no Brasil? Porque ele cavou isso.
porque esses personagens ficam fazendo política o dia inteiro. E a população perdeu a confiança na máxima corte judiciária. Então, o Supremo é detestado no Brasil. Então, manifestações caudalosas trazem o repúdio. Atentem para a gravidade disso, senhores ministros do Supremo. A população repudia as figuras dos senhores pelo que os senhores fazem. Só por isso. Ela entende e os senhores acham que vão ficar protegidos aí nessa bolha das manchetes do consórcio que dizem que os senhores são maravilhosos, são justiceiros contra o bolsonarismo. Agora, a pergunta, era só esse comentário. A pergunta que eu queria fazer para a Ana, pode falar assim aproximadamente, qual é o Fux ia fazer uma palestra, né? Eu queria mais uma, eu queria saber mais ou menos qual é a média do número de palestras que um juiz da Suprema Corte americana faz por ano. Pode incluir lives aí também. Olha, Fiuza, eles nem rede social eles têm. Eles não falam fora dos autos, eles não têm redes sociais, eles não fazem live no YouTube, eles não dão palestras. As entrevistas que eles dão, normalmente nem são entrevistas, Fiuza. É um comentário muito pontual, às vezes em universidades de direito sobre algum assunto constitucional para ensinar os estudantes daquela universidade, né, os universitários. O problema é que no Brasil, Fiuza, nem isso eles podem fazer, porque eles vão palestrar em universidades de direito para ensinar que direito? As leis que estão na Constituição ou as leis que eles inventam?